Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2/4, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 8 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Salomão vai trazer ao templo a Arca da Aliança. Congregou Salomão os anciões de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a Arca da Aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciões de Israel, os sacerdotes tomaram a arca e levaram para cima, com a tenda da congregação. Tendo os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes e os levitas que o fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel se reuniram a ele e estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas, bois, que de tão numerosos não se podia contar. Puseram os sacerdotes a Arca da Aliança do Senhor no seu lugar, no santuário, no mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, do alto cobria a arca e os varais sobressaía tanto que seus pontos eram vistos do lugar santo, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se via. Ali estão até o dia de hoje, né? O que eles falam até o dia de hoje, o dia em que foi escrito, tá bom? E aí, tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Semelhantemente aconteceu lá em Êxodo 40, né? Do 34 ao 35, onde, né, foi inaugurado ali o tabernáculo, né? Esse, claro, tabernáculo este provisório, que foi feito por Moisés, ainda ali pelo deserto. Olha só o que dizia aqui, ó. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Exatamente dessa forma aconteceu em Êxodo 40, versículo 34 em diante. E aí Salomão disse, né? O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a sua morada, lugar para a sua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para ser chefe do meu povo em Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito. Pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel,
como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. E aí Salomão vai se colocar diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estende as mãos para o céu e diz: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, pelo teu poder cumpristes, como hoje se vê. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faze o teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo que não faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, porquanto que teus filhos guardem os teus mandamentos, para andarem segundo diante de mim, como tu andaste. Agora também, Deus de Israel, cumpra a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas de fato, habitará Deus em terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para o coração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que se faz hoje o teu servo diante de ti. E aí ele continua, né? Para que os teus olhos estejam abertos de noite e de dia para esta casa. Sobre este lugar do qual disseste, meu nome estará ali, para ouvirdes a oração do teu servo neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu povo de Israel, quando orarem nesse lugar, ouve do céu, lugar da tua habitação, ouve, Senhor, e os perdoa. E se alguém pecar contra o seu próximo e for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu, Senhor, e age, e julga os teus servos. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, ou for ferido diante dos seus inimigos, se converter a ti e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu do céu e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste aos seus pais. E aí ele vai fazendo esta oração, né? Para que em todo tempo, quando o povo se arrepender e se voltar ao Senhor ali no templo, o Senhor ouça a oração, perdoe o seu povo, né? E até mesmo quando houver fome, ele fala no 37, quando houver fome na terra, peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhoto, larva, quando os seus inimigos cercarem qualquer de suas cidades, ou houver praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo a mão para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os teus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, né? E aí ele fala, ó, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra ele, os entregares nas mãos dos seus inimigos, a fim de que leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levar cativo, caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e pervertemos e procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua terra, de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, que os levaram cativo, e orarem a ti, voltados para esta terra,
que desde os seus pais para esta cidade que escolhestes e para a casa que edifiquei o teu nome. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e a sua prece, a sua súplica, e faze-lhe justiça. Pois tu, ó Senhor, Deus, os separaste dentre os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. E aí Salomão, depois de todo esse discurso, essa oração lindíssima, ele vai abençoar o povo. Era muito importante a bênção do rei sobre o povo, né? O povo ficava na expectativa de receber a bênção do rei. Então, tendo Salomão acabado de falar ao Senhor toda a oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor. Então eu fico imaginando, né? Ele ajoelhado, com as mãos erguidas, quanto tempo ele ficou, né? Para declarar esta oração. Porque aqui no nosso texto bíblico, a oração de Salomão, ela começa com esse ajoelhar dele no 22, versículo 22 do capítulo 8, e ela vai terminar no versículo 53. É muita coisa para alguém estar de joelho com os braços estendidos. Então Salomão nos ensina, não há nada, sabe, que seja sacrificioso demais diante do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode estender as mãos dele ao nosso favor, né? E aí Salomão abençoa esse povo, pôs-se de pé e abençoou toda a congregação de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Esta mesma declaração foi dada por Josué, lá em Josué, capítulo 21, versículo 44 e 45, né? Josué também tem esse momento de gratidão, dizendo: nenhuma palavra caiu por terra daquilo que Deus prometeu fazer a nós, né? E aí, ele diz: o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos pais, e não nos desampare, não nos deixe, a fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, o seu juízo, que ordenou aos nossos pais. Então Salomão sabia que a bênção de Deus tinha condição. Qual era a condição? Obedecer, né? Hoje é diferente? Não. Tantos querem a bênção de Deus, mas esquece que esta bênção está condicionada à obediência. E aí nós vamos ter a conclusão dessa solenidade, né? Está ainda no capítulo 9, né? O capítulo 9 tem 66 versículos, né? E o rei diante de Israel, né? Com ele ofereceram sacrifício diante do Senhor. Salomão ofereceu o sacrifício pacífico, apresentou ao Senhor 22 mil bois. Você pensa o que é isso? É boi demais, não é? Pois é, ofereceram em sacrifício pacífico diante do Senhor. Assim o rei e todos os filhos, além de todos esses bois, teve mais 120 ovelhas, 120 mil ovelhas. Então foram 22 mil bois e 120 mil ovelhas oferecidas em ofertas pacíficas ao Senhor, né? E aí nós vamos ver que ele vai consagrar o rei, né, o átrio diante da casa do Senhor, que era ali que preparava-se o holocausto, as ofertas, né, tudo isso. Ele vai também celebrar a festa dos tabernáculos e todo Israel com ele numa grande consagração. E nós vamos ver que ao 8º dia desta festa, aí sim,
ele despediu o povo e o povo foi abençoado pelo rei, né? E foram cada um para suas tendas. E sabe como é que o povo foi? Alegre, de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, o seu servo, e a Israel, o seu povo. Que coisa mais linda, não é? E aí nós vamos ver no capítulo 9, né, um momento especial. Tendo ele acabado de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, tudo que tinha desejado, designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido lá em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santificando esta casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então, se andares perante a mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo quanto eu te mandei, guardares os meus estatutos e os meus juízes, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo que não te faltará sucessor sobre o trono de Israel, né? Então, nós já vimos ele declarar isso lá em 1 Reis 2:4. E aí, nós vamos ver as demais atividades desenvolvidas pelo rei Salomão, está aqui no versículo 9, ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, né? Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera Salomão madeira de cedro silvestre, né? Tudo que ele precisava, saiu Irão de Tiro a ver a cidade que Salomão lhe dera, porém não lhe agradou. Pelo que disse: que cidades são esta que me deste, irmão meu? E lhes chamaram de terra de Cabu até o dia de hoje. Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. A razão por que Salomão impôs trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa em Milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor, e Megido e Gezer, porque Faraó, rei do Egito, subira e tomara Gezer, e a queimara, e a matara os cananeus que moravam nela, e com ela adotara sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão Gezer, Bet-Oron, a Baixa, Balaarte, Tadmor, no deserto daquela terra, né? Todas as cidades armazéns de Salomão tinha as cidades para carros, cidades para cavaleiros, e o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano, e toda a terra do seu domínio. Então, né, aqui você pode ver que organização tinha o reinado de Salomão, né? Ele tinha várias casas, ele tinha armazéns, né, para organizar tudo que ele tinha de recurso. E aí nós vamos ver que fez Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi, né? Que ele tinha levado ela para lá, levou ela para sua casa, na casa que edificara. Então edificou essa casa em Milo. Oferecia a Salomão 3 vezes ao ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou ele a casa, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 10, que é o nosso último capítulo de hoje, nós vamos ter a visita de quem? De quem? A visita da rainha de Sabá, né? Ela ouviu a notícia sobre Salomão, de quem era Salomão, todos os recursos, a grandeza do rei, mas principalmente a sabedoria dele. E ela resolveu ir até o rei, né, prová-lo com perguntas difíceis. Esse foi o intento dela. E aí chegou em Jerusalém
com muito grande comitiva, camelos carregados de especiarias, né, muitíssimo ouro, pedras preciosas. Ela compareceu perante Salomão e lhe pôs tudo o que trazia em sua mente. Foi uma verdadeira conferência, da ONU não, dos reis. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço com os seus criados, os trajes deles, os copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Tá aqui, no versículo 5 do capítulo 10. E disse ao rei: foi verdade que a palavra ao teu respeito que ouvi lá na minha terra, a respeito da sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que eu vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade e fama mais do que ouvi. Feliz os teus homens, felizes são os teus servos, que estão diante de ti e que ouvem todos os dias a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti para te colocar o trono em Israel. E porque o Senhor ama Israel para sempre, te constituiu rei para executares justiça e juízo. E aí ela vai dar ao rei muitos presentes. Muito talento de ouro, né? Muita medida de ouro, muitíssimo de especiarias, pedras preciosas, né? Muita coisa nós vamos ver que a rainha de Sabá vai oferecer ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que é de Ofir, transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo fez o rei balustre para a casa do Senhor e para a casa real. Rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para a sua terra com os seus servos, né? E aí, ainda aqui nós vamos falar um pouquinho da riqueza de Salomão. O peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano era de 666 talentos de ouro. Olha só, né? Além do que entrava dos vendedores, do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governantes da terra. Fez Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arretéis de ouro e mandou pesar para cada escudo. E o rei colocou na casa do bosque do Líbano, né? E fez mais o rei, grande trono de marfim e cobriu de ouro puríssimo, né? Então, até hoje, né, empresários, o meio aí dos negócios estudam quão grande era Salomão e o que residia nele de tanta sabedoria para se crescer dessa forma, né? Ele até hoje inspiração no meio dos negócios. E alguns livros tem por aí com títulos relacionados ao rei Salomão. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida. Deus, todas as coisas que ansiamos aqui nesta terra são insignificantes diante da bênção que o Senhor tem para nós. Ouro e riquezas, é verdade que Salomão conseguiu, mas tudo isso veio porque a tua bênção era sobre Salomão. Ensina-nos, Senhor, a colocar os nossos olhos sempre diante do Senhor e sujeitar aqui a Ti todos os nossos planos, todos os nossos negócios. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.